Atlético, que joga na quinta-feira. Alô, repórter Cláudio Rezende. De olho na data FIFA, terça-feira com 5 atleticanos espalhados pelo mundo. Barba Domingues define detalhes finais do time para pegar a Chape. O Atlético que estará em campo na quinta-feira contra a Chapecoense, mas vários jogadores do time espalhados aí em amistosos nesta terça-feira, que com certeza o técnico Eduardo Domingues vai ficar de olho, vai acompanhar. Não é isso, repórter Cláudio Rezende? Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia a você também, a todos aqui no Tiro de Meta desta terça-feira. Serão 5 atleticanos em ação nesta terça-feira em jogos amistosos, data FIFA. E o técnico Barba Domingues de olho nesta moçada aí. Então, são 3 atletas na seleção do Equador, Alan Minda, Preciado e Franco. Nas prévias da imprensa equatoriana, todos eles deverão ser titulares. Logo mais no amistoso contra a Holanda. Esse jogo na Holanda. Tem também o Júnior Alonso, pela seleção paraguaia. Nas prévias, ele está como titular, como lateral esquerdo, assim como vem jogando há algum tempo na seleção paraguaia, no amistoso que será contra Marrocos. E tem o Cissé, pela seleção de Guiné, também deve participar, pelo menos de uma parte deste amistoso. Tem um outro atleta que já está retornando para o Galo, e aí esse aí vai ter mais chances de jogar contra a Chapecoense. É o Ivan Roman. Ele não participou, não esteve em campo na derrota do Chile na madrugada de domingo para segunda-feira, 4-1 para Nova Zelândia. Como ele não esteve em campo e já está retornando antes dos demais, a tendência é de que ele esteja normalmente entre os relacionados para a viagem que vai acontecer amanhã, início da noite, para Chapecó. O Galo em campo na quinta, 7 horas, a Arena Condá. O volante Maicon, já numa fase final de tratamento, ontem já de chuteiras no gramado, fez trabalhos com bola em separado, mas há uma perspectiva, quem sabe, dele ser liberado. Volante Maicon na semana que vem para treinamentos com o grupo. É o galão da massa, tentando pontuar fora de casa. Construir a primeira vitória como visitante no Brasileirão. É quinta contra a Chape. Um abraço. O Galo que agora está chegando a hora de voltar a campo, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já anote na sua agenda, você que ficou um pouquinho perdido, o Galo não esteve em campo no fim de semana, data FIFA, mas na quinta tem Atlético e Chapecoense, 7 horas da noite, Arena Condá em Chapecó. Delegação do Atlético vai viajar no início da noite de quarta-feira, véspera da partida, mas antes disso, ainda olho nos amistosos internacionais, né? Jogadores do Galo, principalmente amanhã, em ação. Espalhados pelo mundo, já teve um que entrou em campo, hein? Já esteve com a sua seleção nesta segunda partida de amistosos em data FIFA. Não é uma logística fácil, muito pelo contrário. Os jogadores do Equador, nas prévias, eles podem ser todos titulares amanhã. O Preciado na lateral direita, o Alan Franco no meio campo e o Minda no ataque. O Paraguai do Júnior Alonso, ele também está na prévia como titular, como lateral esquerdo, amistoso da seleção do Paraguai contra Marrocos, e a seleção do Equador enfrenta a Holanda, tudo à tarde nesta terça-feira. E tem ainda o Cissé, né, tá por Guiné, tem um amistoso também contra Benin, lá em Marrocos. São jogadores em ação nesta terça-feira. Ivan Roman, creio que fica sim disponível. Agora os demais, já uma situação mais complicada para que eles possam ser presença no jogo contra a Chape. Caminha aí então para a situação do Ivan Roman ser a mais tranquila, né? O mais descansado, então, para essa retomada de Campeonato Brasileiro, jogo já na quinta-feira, contra a Chapecoense fora de casa, Vini. Ivan Roman se livrou de uma, hein, Hugo? Porque não entrou em campo nessa derrota do Chile para Austrália, para Nova Zelândia, na verdade, 4-1. Que situação do Chile também, que foi lanterna nas eliminatórias para a Copa, não vai disputar a Copa de 2026. É uma seleção que busca uma renovação, mas está difícil. E o Ivan Roman, que é um jovem talentoso, não esteve em campo, então acredito que ele possa sim ser utilizado nesse jogo contra a Chape.
Não sei se vai começar como titular, fica a expectativa pelo retorno do Lianco também, se ele estiver já próximo do 100%. Lianco é importantíssimo, é o melhor zagueiro do Atlético, poderia formar a dupla ali com o Juan Tressout, que vem bem nesta temporada, mas o Ivan não deixa de ser uma ótima opção. Jogador que tá pronto? Não, longe disso. Tem as oscilações, mas eu vejo muito potencial nele. E o lateral Renan Lodge jogou praticamente todos os jogos e tem se tornado peça fundamental na formação principal do Atlético, em Cláudio Rezende. É verdade, o lateral esquerdo, o Renan Lodge, desde quando chegou ao Galo e estreou, foram 16 partidas, ele atuou em todas e em 15 ele foi titular. Ele só não começou jogando o duelo contra o América na fase classificatória do Campeonato Mineiro no Independência, daquele empate que tivemos lá entre Galo e América por 1-1, mas entrou no segundo tempo e jogou ali cerca de 25 minutos. Nas demais partidas, Renan Lodge jogou todas e ele não sai, né? Ele não é substituído, não foi substituído nessas partidas, apenas contra o Itabirito, que ele saiu no segundo tempo, no jogo de goleada do Galo, no Campeonato Estadual, mas no Brasileirão, por exemplo, vem jogando sempre. Então, para ele foi muito importante, 16 jogos seguidos, e agora com essa parada, depois o Galo vai ter mais 18. Então, é um pit stop aí pro Renan Lodge, que vem sendo um cara titularíssimo, e até por o seu reserva ser o Cauã Pacini. O Pacini é muito jovem, era dos times sub-17 do Galo até o ano passado. Então, o Renan Lodge é jogador que praticamente vai jogar todas mesmo até a Copa do Mundo, não vai ser muito diferente. Tá tendo uma sequência, um lateral que dispensa comentários, lateral de seleção serviu a seleção brasileira, e aí você olha no banco também, não dá, tem que ter aquela cautela para não queimar o Pacini, né? Que é um jovem jogador, e 16 jogos, 15, entrou como titular, como destacou o nosso Cláudio Rezende, é o Renan Lodge, lateral esquerdo do Galo. Nini. O Lodge foi uma excelente contratação do Atlético. Pode até não dar certo, mas não tem como questionar que o Atlético foi muito bem nessa investida. Você buscou um dos laterais que era cotado até para a Copa do Mundo, fez muito sucesso aqui com a camisa do Atlético Paranaense e também sucesso na Europa. Ainda não é o Lodge que a gente espera, mas é um jogador que é titular com razão, até porque o reserva é o Cauã, que é um jovem. Então você disse bem, o Pacini é um jovem, mas eu acho até que ele deveria ter sido mais utilizado no Campeonato Mineiro. Se ele é o reserva imediato do Renan Lodge, então não tem que ter medo de colocar o garoto. O Eduardo Domingues está conhecendo agora o Cauã Pacini. Chegou agora recentemente, o técnico atleticano. Mas é um garoto de muito potencial. O Pacini foi muito bem no Sub-17 do Atlético, tem qualidade técnica. Mas o Lodge ele só não vai jogar se ele tiver suspenso, se ele tiver machucado, né? Porque nesse momento não tem disputa. O Lodge é titular absoluto. Sobre a recuperação do volante Maicon, Cláudio Rezende. O volante Maicon apareceu nesta segunda-feira em campo, fazendo trabalho já com bola, de chuteiras. Até então ele vinha fazendo trabalhos físicos de tênis, já é uma diferença. Você já coloca o calçado mesmo do jogo, né, que é a chuteira, trabalho com bola. Então ele está evoluindo e quem sabe, né, a expectativa para a semana que vem, o Maicon ser liberado. É bom lembrarmos que ele era titular absoluto do meio campo do Galo desde quando chegou, ainda ali com o Sampaoli. O Barba Domingues chegou, fez um jogo na semifinal do Mineiro, ele atuou, e aí na decisão contra o Cruzeiro teve a lesão durante a semana que antecedeu aí esta partida. Desde então ficou fora o Maicon, mas vai ser um jogador importante, principalmente aí com o início da Copa Sul-Americana, em que o Atlético vai ter que rodar mais o elenco, vem Copa do Brasil também, então há uma expectativa de que aí nos próximos 10 dias o Maicon já deva ser utilizado, pelo menos em campo, para os treinamentos e aí ser liberado ao treinador. A programação do Atlético tem ainda 2 atividades, nesta terça e também na quarta, pela manhã, ambas as atividades antes da viagem em voo fretado, no início da noite de quarta-feira para Chapecó, interior de Santa Catarina, para o duelo de quinta-feira, 9ª rodada do Brasileirão, o Galo tentando pontuar fora de casa. Até aqui 4 jogos, 4 derrotas. E para continuar subindo na tabela de classificação. O Atlético que também já definiu detalhes da logística para a Venezuela. Semana que vem o time joga na quarta-feira
dia 8 em Valência, no interior da Venezuela. Voo fretado no dia anterior à partida e da Venezuela não vai voltar direto para Belo Horizonte. Segue para São Paulo porque depois do Puerto Cabello, semana seguinte, tem o Santos na Vila Belmiro no sábado, dia 11 de abril. Um abraço então, Vini Andrade. Terçou, meu amigo. Terçou. É dia de seleção brasileira, Hugo. Um abraço a todos, até a próxima. Esse foi o apito final, um forte abraço, eu fico por aqui. Fui! Fala, massa, muito bom dia a todos, finalizando mais um vídeo aqui do canal. Já agradeço aí a companhia de todos e a preferência, obrigado por estar acompanhando aí o canal, muito obrigado. Deixa o like antes de sair do vídeo aí, dá essa moral aí pro canal, tá? Esquece não. E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo, você que não conhece esse canal, tá? Esse canal aqui é do Galo, somente do Galo, notícia todos os dias para vocês, pós-jogo, os melhores cortes, sempre direto ao ponto. Então, deixo meu convite para você estar se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada e deixa aquele like para dar aquela força pro canal. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, tá bom? É de grande ajuda aqui pro canal, ajuda demais o canal a continuar crescendo. Então, muito obrigado por aparecerem aqui no canal, tá? Venha fazer parte da massa aqui no canal, se inscreva aí. E muito obrigado pela preferência. Tamo junto. Assim que surgir notícia, a gente volta e coloca aqui pra vocês, tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigado, tá? Tamo junto. Forte abraço. Valeu, massa. Até a próxima.